Aqui apresentar os nossos convidados de hoje, dar uma boa noite para o nosso amigo Carlos Rebouças, pastor e advogado. Tudo bom, doutor? Boa noite, Jaque. Boa noite, telespectadores. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui no seu programa. É um prazer sempre. E muito boa noite a todos os demais convidados. E hoje com a gente também professora, sindicalista, feminista, Vilani Oliveira. Prazer, minha amiga. Tudo bem? Boa noite, Jaque. Tudo bem? Quero cumprimentar aqui os meus colegas, eu como única mulher aqui, você aqui na bancada, e também cumprimentar a todos que estão nos assistindo, e eu espero que a gente tenha um bom debate. Ai, vai ser, com certeza. De volta ao palco do nosso programa, o grande chefe Odaí. Tudo bom, meu amigo? Ô, Jaque Lima, tudo bem? É um prazer novamente estar aqui. Quero cumprimentar a todos que estão acompanhando, e são muitos, Jaque, nós sabemos que são muitos. Os telespectadores do programa da Jaque, estamos no ar. São demais, bastante. Participe aí, a polêmica hoje vai ser muito produtiva. Isso, e com a gente também aqui, grande Kim Lopes, que prazer, você pela primeira vez no nosso programa, seja bem-vindo. Obrigado, Jaque, um abraço a todos que nos escutam nesse momento, que nos assistem nesse momento, companheira Vilani e os demais companheiros da bancada, nosso abraço. Estamos aqui para esse bate-papo proveitoso, espero. Isso mesmo, então vamos começar, vamos para o primeiro assunto de hoje na tela. Vamos lá, vamos falar sobre o 20 de novembro que passou, não é, que é o Dia da Consciência Negra. Lembrar a resistência do povo negro para avançar na luta por uma sociedade livre de toda forma de opressão. Né? Então, assim, esse dia causou um pouco de polêmica aí nas redes sociais, né? Porque a gente viu também a atriz, né? Coloca aí a atriz também, a Regina Duarte. Pronto, a Regina Duarte, ela defende Dia da Consciência Branca e recebe críticas. Então, assim, vamos começar falando sobre isso, né? Amiga Vilani, começa contigo. O que você achou aí da Regina Duarte ter falado isso? Então, realmente, várias polêmicas têm sido levantadas com relação a essa data. Para nós, o povo preto, esse dia tem um significado muito grande. Bem antes de estar no calendário oficial, em 2011, pela presidenta Dilma, os movimentos negros já tratavam essa data como o Dia da Consciência Negra. O Grupo Palmares, do Rio Grande do Sul, instituiu. E aí vários outros movimentos foram aderindo como um dia de resistência, como um dia de reverenciar Zumbi, Dandara, mas um dia também da gente estar colocando em evidência as nossas pautas. Há toda uma trajetória histórica aqui no Brasil de tentar invisibilizar o povo negro, de tentar invisibilizar as nossas histórias. Houve um período na história do Brasil que tentou-se a política do embranquecimento, da miscigenação, houve todo um mito da democracia racial. Então, esse dia, para nós, é um dia de reafirmar. Existe racismo no Brasil, os brancos sempre estiveram num lugar de privilégio, tanto é que as desigualdades sociais são abissais entre brancos e pretos, e o lugar que nos foi reservado foram nas favelas, nos cortiços, nos trabalhos mais precários. Esses são os lugares. Quando você vê, e saiu na grande mídia, uma parlamentar de São Paulo sendo destratada por uma mulher branca que invadiu o parlamento e dizia para a vereadora: você é minha empregada. Olha que racismo mais intenso está nessa fala, porque é o lugar que eles reservaram para nós, mulheres principalmente, que era na casa da mulher branca. Então não existe o Dia da Consciência Branca, porque os brancos sempre estiveram em posição de poder, em posição de destaque, em posição de privilégio. Pois é, e a Regina postou um vídeo do Morgan Freeman, né? Não sei se vocês viram isso, a gente tá no ponto esse vídeo aí, gente, dá pra gente colocar? Vamos colocar esse vídeo. Black History Month you find ridiculous. Why? You're going to relegate my history to a month? Oh, come on. What do you do with yours? Which month is White History Month? Well, come on, tell me. Well, I'm Jewish. Okay, which month is Jewish History Month? There isn't one. Oh, why not? Yeah. Do you want one? No. I don't either. I don't want a Black History Month. Black history is American history.
How are we going to get rid of racism until... Stop talking about it. I'm going to stop calling you a white man. Yeah. And I'm going to ask you to stop calling me a black man. I know you as Mike Wallace. You know me as Morgan Freeman. You understand what I know this white guy named Mike Wallace. You know what I'm saying? Uh-huh. Gente, seguinte. Raul Seixas já falava, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu acho que isso serviu um pouco aí para o Morgan também, que isso aconteceu tem uns 17 anos, mais ou menos, né? Então, pode colocar aquela próxima foto, onde a gente mostra que hoje... desde 2020, mais ou menos, ele voltou atrás, né? Ele voltou atrás e hoje realmente... a do Morgan Freeman, pode colocar, por favor? Ele voltou atrás e hoje ele defende, mostra histórias, né, realmente de racismos dentro das suas redes sociais, né? Então, assim, muita coisa mudou, né, de lá para cá. Então, ele mudou também a sua opinião. Né? Então, assim, realmente, quando a gente pensa, né, o Morgan Freeman é um negro muito bem sucedido, né, gente? Realmente, hoje, realmente ninguém vê cor. Não é isso que está em xeque. Ele é um excelente ator, ganha milhões, realmente, né? E, sem dúvida, está em outro patamar. Talvez até por isso a gente possa entender por que ele falou isso lá muitos anos atrás, né? Mas, Kim, o que é que você acha disso tudo? Não, pois é, como você bem falou, Morgan Freeman tem outra posição hoje sobre essa fala dele em 2005, se não me engano. O Morgan hoje é um engajado na luta contra o racismo também no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. O racismo, agora a fala dele é interessante, tem alguns elementos que a gente pode aproveitar. Na verdade, a nossa história não cabe em um dia. Isso, nessa fala, ele tinha razão. A história do povo negro não cabe em um dia, nem cabe em 380 anos de escravidão. A história do povo negro é a história da humanidade, né? É na África que surge o primeiro homem, né? É o que a ciência diz e prova. É lá que aparecem as primeiras civilizações. É lá que os grandes pensadores, filósofos, que são copiados depois por outros povos. É lá onde nós temos construções em que a matemática, a engenharia já era desenvolvida há mais de 6.000 anos. Portanto, não cabe realmente em um dia, não cabe em um mês, não cabe em uma semana a história do povo negro no mundo, nem no Brasil, nem nas Américas, como ele fala lá na sua narrativa. Mas o Morgan Freeman hoje já reconhece que foi um equívoco sua fala e, portanto, sabe da importância de se ter um dia da consciência negra, de se ter uma semana, de se ter um mês, para discutir o racismo, discutir como esse racismo mata as pessoas, como ele impede as pessoas de terem uma vida digna, né? Nós temos hoje no Brasil, por exemplo, Jaque, 70% das pessoas que estão abaixo da linha da pobreza somos nós, os negros, né? Como a companheira Vilani falou, hoje não dá para não dizer que ser branco no Brasil e no mundo é um estado de privilégio. É uma situação de privilégio. Eu saio na rua, tenho 2,5 vezes mais chance de ser assassinado do que um homem branco. Portanto, isso é forte, né? Isso impacta, isso destrói vidas e isso torna esse mundo muito desigual. É por isso que precisamos pensar, né, no racismo e todo e qualquer homenagem, todo e qualquer dia em que se discuta o racismo e as suas consequências tem importância não só para nós negros, mas para a sociedade brasileira.
Entendi. Ó, gente, aqui ele fala, né, que ele mudou realmente sua concepção sobre a luta antirracista nos últimos anos. E foi desde 2020, realmente, que ele aderiu a esse movimento, né, e passou a compartilhar nas suas redes sociais relatos de seguidores sobre experiências com racismo. Dedicarei minha plataforma para amplificar sua voz. Convocou o ator aos internautas na época, sendo um contador de histórias. Acho importante defender cada uma das vozes únicas uns dos outros. Doutor Carlos, o que você acha? Já que para se falar em escravidão, para se falar em racismo, é necessário conhecimento de história. Não é pegar o que é contado por aí e já ter como realidade, como verdade. Para você ter ideia, por que quando nós falamos hoje em escravidão, vem à mente o negro? É porque foi a última escravidão, foi o último povo a ser escravizado na história do planeta Terra. A palavra, para você ter ideia, o comum de escravidão na Idade Média não eram negros. Eram homens e mulheres brancos dos olhos azuis. É tanto que a palavra escravo, ela é derivada de eslavo, que é o povo de uma parte da Europa. Meados dos anos da Idade Média, 1.200.000 eslavos dessa região, homens e mulheres brancas de olhos azuis, foram escravizados por tribos e por reinos do norte da África. Então a realidade era invertida. Quanto à escravidão no Brasil, é com certeza uma mancha na história do Brasil. Não foi o último país a acabar com a escravidão, mas dos maiores foi. Então realmente é uma mancha na história do Brasil. Ninguém, em sã consciência, pode concordar com escravidão. Agora, escravidão não era como as pessoas imaginam, de que portugueses ou espanhóis iam na África, invadiam o território africano para escravizar negros, para trazer para o Brasil escravizado. Não, nunca aconteceu isso. Quem escravizava os negros na África eram outros negros. Eram guerras de tribos rivais. As tribos que ganhavam escravizavam os perdedores, levavam para a praia e vendiam para portugueses, para espanhóis, para ser trazidos ao Brasil como escravos. E também a escravidão não era só assim, é negro, tem a pele preta, é escravo, é isso aqui. Não. Para você ter ideia, tinha, na época da escravidão no Brasil, tinham reis de tribos na África que mandavam seus filhos para estudarem no Brasil. Tem histórias bem relatadas, com documentação histórica, inclusive de um rei que mandou seus 3 filhos, hoje é a maior cidade da Nigéria, essa cidade, esse local, que esse rei era rei desse local, e ele mandou seus 3 filhos virem para o Brasil como um presente para eles estudarem. Eles vieram muito provavelmente de carona em um navio negreiro, onde tinham negros escravizados, e vinham esses 3 príncipes para estudar no Brasil, fazer intercâmbio. E eles vieram, estudaram e foram embora falando muito bem do Brasil, foram embora batizados como cristãos voluntariamente, com nomes cristãos, né? E foram e voltaram para a sua terra, e tiveram outros relatos desses. Zumbi, vou falar da data da consciência negra, dia 20 de novembro, é a data da morte de Zumbi, né? Ele foi morto. Sinceramente, é não conhecer a história. Aplaudir Zumbi é não conhecer a história. É como, por exemplo, um esquerdista que bota uma camisa de Che Guevara, ou alguém da comunidade LGBT que coloca a camisa de Che Guevara, que era um assassino de gays. E abertamente tem no YouTube o seu discurso na ONU, dizendo que matava e iria metralhar muito mais. O que acontece? No ano de 1600, no Brasil, foi criado o Quilombo. Na verdade, o Quilombo dos Palmares, que na verdade não era um quilombo, eram mais de 200 quilombos em 200 quilômetros quadrados. Existia um quilombo que era o maior, que era chamado Quilombo do Macaco, e esse quilombo tinha em torno de 8.000 moradores. Juntando todos os quilombos, tinha em torno de 20.000. 1.600. 1.650 começaram as invasões a esses quilombos. Os espanhóis, primeiramente, depois portugueses, depois vários outros, tentaram invadir esse quilombo. Nunca conseguiram derrotar o quilombo. Esse quilombo chamado depois de Quilombo dos Palmares. O rei desse quilombo era Ganga Zumbá.
o nome do rei desse quilombo, que dizem alguns historiadores que ele era inclusive filho realmente de um rei lá da África, e não sabe como ele veio parar aqui. Não, para chegar agora no Zumbi. Aí o que acontece? Esse Gunga Zumba, ele foi inclusive, era tão inderrotável aquele quilombo, que ele foi convidado pelo governador de Pernambuco, e foi recebido em Pernambuco como um chefe de estado praticamente. E lá ele fez um acordo para manter o quilombo, onde iria abrir concessões, tanto de um lado como de outro, para que o quilombo vivesse em paz. Quando ele voltou para o quilombo, Zumbi, que era o seu sobrinho, fez o quê? Envenenou o tio, assassino frio, matou o próprio tio. E ficou ali no comando daquele quilombo por mais ou menos 14, 15 anos. Até que foi invadido e foi destruído, dizimado. Se não fosse ele, não teria morrido tantos negros que estavam ali refugiados e brancos, porque no quilombo não tinha só negro, tinham negros e tinham brancos também, que eram fugidos da justiça e viviam em harmonia ali. Então, se queriam dar uma data para um dia chamado de Consciência Negra, uma data fantástica que eu sugeriria seria o dia 24 de agosto, o dia da morte de Luiz da Gama. Luiz da Gama era um negro que, na época do Brasil escravocrata, ele, aos 10 anos de idade, fugiu, foi parar no Rio de Janeiro, nas proximidades da faculdade do Largo de São Francisco, faculdade de Direito da época, até hoje, muito importante, formou-se em Direito sem se inscrever na faculdade. Como é que é isso? Ele se tornou o famoso rábula. Ele assistia às aulas como convidado, como só assistindo sem ser matriculado, tornou-se rábula, depois ele tornou-se escrivão de polícia, e existia uma lei de 1830, finalizando, existia uma lei de 1830, bem antes da abolição da escravatura, que proibia negros chegar no Brasil de navio como escravo e permanecer escravo, ele tinha que ser liberto. O Gama Filho agora, como um escrivão de polícia e sabendo dessa lei, conhecedor da lei, ele libertou mais de 500 escravos. Ô, Kim, você quer falar? Então ele seria um herói. Pode falar. Ele seria um herói para ser colocado nessa data. Não, eu não sei como é que o racismo ele é muito interessante. Porque o racista, ele usa... Tá me chamando de racista? Estou. Racista é você. Não, eu estou chamando de racista porque o racista ele faz isso. Não, racista é você. Não, o racismo, ele... Tá me chamando de racista porque eu sou louro, porque eu sou branco? Não, sabe por quê? Porque você distorce Não distorce nada. É história. Não, eu sou um estudante da história. Eu também sou. Eu lastimo que você tenha sido racista para comigo. Eu lastimo isso. Não é porque eu não admito racismo. Eu já sofri muito com racismo, amigo. Não. Você nunca sofreu racismo. Sivuca, galo. Ai, não, Carlos, não, peraí, calma. Carlos. Ô, Carlos, você já é de casa. Não, eu sei que... Vamos lá, beleza. É o seguinte, nós estamos num debate, se a gente não pode escutar o outro, não é um debate. Não, ô Carlos. Não, sem ofensa. Ok, mas, ô Carlos... Carlos, você falou. Deixa pelo menos ele dizer o ponto de vista dele, por que ele achou... Mas se retrate, não me chame de racista. Mas então tu tem que deixar ele falar. Deixa eu falar. Deixa ele falar de verdade, calma, deixa ele falar. Deixa eu falar. Vejam só, você querer justificar. Nós estamos falando de racismo, nós estamos falando de morte, nós estamos falando de desigualdade, nós estamos falando de mulheres que morrem, mais mulheres negras de parto que mulheres brancas, de jovens, 75% dos jovens que morrem nesse país é vítima do racismo, da violência causada pelo esse Estado policialesco que mata a nossa juventude. Aí você vem querer justificar todo esse chamado racismo continuado por alguns pedaços equivocados. Primeiro, a escravidão é um modelo econômico da sociedade. Ela existiu realmente entre brancos, inclusive, brancos escravizando brancos. O Império Romano, ele se estruturou através da escravidão de povos, e povos brancos. Zumbi dos Palmares, ele participou de um processo, ele não contou a história toda. O governo de Pernambuco propôs um tratado de paz a Palmares, dizendo o seguinte: Palmares, os negros que nasceram em Palmares estão livres. Os negros que não nasceram em Palmares voltam a ser escravos. E Zumbi disse: não,
Ou todos estão livres, ou não tem acordo. Ele matou o tio primeiro. Não, o tio dele foi embora. Não, ele matou o tio, não distorce a história. É você que está distorcendo. Procure Uma parte do Zumbi matou o tio dele, procura no livro de história. Uma parte seguiu Gangazumba para as terras prometidas Ele pelo foi governo. Vamos lá, peraí. Então, Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta, vou fazer só uma pergunta para você, Carlos. Vamos supor que o zumbi realmente matou e tal. Mas você concorda que, mesmo com toda essa história que você disse, você concorda que o racismo, principalmente no Brasil, é muito grande? Não, e que eles, não, você não concorda que os negros sofrem pra caramba? Olha, em 1830, em Minas Gerais, na cidade de Sacará... Você acha mesmo que toda a história que você acabou de dizer... Não, deixa eu lhe dar um dado melhor. Ela apaga Deixa eu lhe dar um dado melhor. Deixa eu lhe dar um dado melhor. 1830, na cidade de Sacará, em Minas Gerais. Certo? Mulheres solteiras que tinham escravos. 229 mulheres solteiras negras eram donas de escravos, torturavam, ferravam, mas isso, e 223 mulheres brancas tinham escravos. Não é isso. Vamos supor, a escravidão isso não foi tudo assim, aí não. aconteceu, beleza. A escravidão não foi assim, não. O motivo, vamos lá, o motivo que causa até hoje, eu acho que não vem ao caso. Você quer dizer mesmo que os negros não sofrem esse racismo? Jaque, olha, a escravidão negra, ela não tem. A escravidão negra, ela não tem referenciais. Ela não tem referenciais, vejam só. Foi racista comigo aqui. Vamos citar um exemplo aqui concreto. Vejam só, que ele citou, por exemplo, a escravidão dos hebreus pelos egípcios. Os egípcios, os hebreus podiam ter seu Deus, tinham suas casas. A escravidão negra, ela desumanizou. Ela dizia assim, você não é um ser humano. Você não é um ser humano. Você é um animal. Ou seja, então, você é um animal. Não é válida? Não. Claro que é. Agora, a verdadeira. Não venham montar histórias. E qual é a verdadeira? A história do racismo no Brasil é totalmente diferente da história do racismo nos Estados Unidos, por exemplo. Totalmente diferente. Tá entendendo? No Brasil o zumbi tinha escravos. Ele não conta que o zumbi mandava invadir os vilarejos vizinhos e escravizava as pessoas dos vilarejos. Ele não conta que zumbi não permitia que um negro saísse do quilombo. Ele podia entrar, mas se ele quisesse sair, ele matava. Ele era um assassino. Ele matava os negros. Ele matava os negros. Quem mata negro é o quê? Vamos lá. Mas você concorda? Ele matava negro, zumbi. Vamos lá. Vamos esquecer de onde começou. Vamos esquecer a origem. Não vem ao caso de onde vem a origem. Sabe qual é o problema do racismo? Sabe o que está acontecendo? É gente racista. Nós estamos falando o problema do que do acontece racismo, todo dia, cara. O problema do racismo você é está gente apagando racista. como se não existisse. Não. O problema, sabe qual é o problema do racismo? É gente racista. Eu não posso chegar e dizer negro, não, homem. É homem. Negra é mulher. Eu não quero saber se é branco, se é judeu. Tá aí, o judeu não quer ser tratado diferente de ninguém, não. O negro não quer ser tratado diferente de ninguém, não. Carlos. O branco não quer ser tratado diferente de ninguém, não. Vai, Aldair, fala. O racista é você, amigo. Nós temos que compreender que o racismo está presente aí nas nossas ruas, no dia a dia, não tem dúvida. Não é só no Brasil. Mas isso nos toca mais aqui no Brasil. Tem toda uma história para a gente interpretar. E essa história tem lados, não tem dúvida. Mas nós chegarmos ao raciocínio de que isto é correto e isto é errado, nós temos que entender, sim, que temos que combater o racismo. Porque racismo é errado. Quanto por cento no Brasil corre no sangue das pessoas a raça negra? O meu tio José, o meu tio Amauri, que já se foram, tinham a pele mais negra do que a Vilani. Eu tenho sangue negro. Meu avô era negro. Meu avô era negro dos olhos verdes. O amigo ali com o seu nome nós temos que pular essa etapa. Nós temos que deixar o vitimismo. O Kim Lopes, ele é o clone do meu sogro. Nós temos que correr para frente para que a sociedade melhore. Então tem que acabar com isso de racismo, rapaz. Com essa história de dividir secção. De dividir. Tá me chamando de racista também. Vilani, a senhora é racista. A senhora é racista. Deixa ela falar. Todo com dois racistas aqui, meu povo. Todo racista começa a fala parecido com a fala do doutor. Eu tenho um primo preto, eu tenho Olha, chamou você de racista também, preto, viu? Não, o preto não é racista, porque o racismo foi chamou criado pela branquitude. Não. Você chamou o racismo exige posição de senhor. poder, de privilégio. Doutor, o senhor é tão sabido, mas o senhor não aprendeu a ouvir.
Porque eu não admito ser chamado de racista. Mas aí não tem debate. O senhor não aprendeu a ouvir, doutor. Então me respeite. Se a gente analisar o que foi o fim da escravização aqui no Brasil, é fácil compreender. Aqui havia leis. O senhor que é um homem da lei, haviam leis. Leis foram criadas para impedir o nosso acesso às escolas, para impedir a posse de terra. Luiz da Gama, posse de naquela terra, época, doutor, se sobressaiu. Eu lhe ouvi, Deixa a mulher falar, embora por com favor. muita dificuldade, com o estômago aqui meio embrulhado, mas eu lhe ouvi. As barbaridades, porque a história, já a senhora é racista. A história, ela é escrita pelos dominantes. A história é escrita pela elite branca como o senhor. Que a senhora é e racista. É preciso que a negritude reconte a sua história. O senhor quer ser tão sábio, mas esquece o elementar. Esquece o elementar. O preto nunca é racista. Porque o racismo nos coloca numa situação de desigualdade. Porque você não sabe o que é racismo. O Carlos, você não sabe o que é racismo. Racismo é uma ideologia de dominação, como diz a companheira aqui. Sério, Carlos, independente é uma relação de dominação. Origem, que relação de dominação o negro tem para impor alguma coisa? Dia a dia? Qualquer pessoa que seja vítima de racismo sofre no dia a dia, Jaque. O ser humano, ele trata o diferente de forma, digamos assim, até desprezível. Mas que diferente, nós todos somos iguais, não tem diferente. Entenda, é de etnia, de raça não, raça é humana. Não, mas todos somos iguais, não tem essa de diferente. De etnia, eu sofri muito na minha infância. Muito, não foi pouco não. Eu era tratado até professor. Agora pronto, então não pode, Eu queria ter sofrido. Até professor no colégio fazia brincadeira de mau gosto por causa da minha cor, já. Mas isso é bullying, assim como na escola me chamavam de quatro olhos, me chamavam de um monte de coisa. Você é racista, não, porque você é racista. O negócio tá pesado. Vamos agora para uma experiência. Você adora um cara que matava negro. Acho que a primeira coisa que a gente tinha que pedir é a suspensão do WhatsApp até finalizar. Acho que a primeira coisa que a gente tinha que pedir é a suspensão do WhatsApp até finalizar. Acho que a primeira coisa que a gente tinha que pedir é a suspensão do WhatsApp até finalizar. Gente, esse vídeo aí, né, viralizou, que a Gleice falou que acha que a primeira coisa que a gente tem que pedir é a suspensão do WhatsApp até finalizar as eleições. E o Lula também teve uma fala. Coloca aí a imagem aqui, ó. Vamos ter que regulamentar as redes sociais, regular a internet, colocar um parâmetro. Uma coisa é você utilizar os meios de comunicação para informar, educar. Outra coisa era para fazer maldade, para contar mentiras, causar o mal à sociedade. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, afirmou nessa sexta-feira, que passou dia 19, que é preciso regulamentar a internet no Brasil, em entrevista ao grupo SID em Bruxelas, na Bélgica. Durante sua viagem pela Europa, o petista criticou manipulação de algoritmos por parte das redes sociais, o que, segundo ele, representa uma ameaça à democracia e defendeu a tributação de plataformas digitais. Tributação da plataforma digital. E aí, amiga, o que você acha disso? Vai, começa, pode ir. Esse guri e essa guria, me permite falar assim, na expressão gaúcha, eles não estão encaminhando um retalhamento para a liberdade de expressão? Ou por quê? Porque tem dois lados da política no Brasil? Dois lados são os expoentes maiores? Tem mais do que dois lados. Mas se eu estou perdendo espaço, então eu tenho que defender, que tem que modificar a relação com o povo, com as redes sociais. Eu digo para você que está acompanhando aí, que tem sim, que tem que modificar, é o tempo de exposição seu no celular. Porque nós estamos vivendo um mundo agora que parece que somos zumbis, que se fica colado no celular sempre. Isso sim. E os conteúdos? Tem fakes, tem mentiras, mas cada um de nós temos que ter a consciência de saber filtrar. Para isso precisa ter cultura, o país precisa ter cultura. Tem que ter políticas públicas para que a cultura seja presente, para que a gente consiga discernir o certo do errado, o fake do não fake. Enfim, não acredito que isso possa até acontecendo, principalmente pela corrente de esquerda. Tolir a liberdade de imprensa, eu não aceito. Kim?
Veja só, comunicação é uma coisa que eu gosto muito. Eu militei desde 89 no movimento de democratização dos meios de comunicação. Fui do fórum, inclusive, na década de 90. Ele está falando de regulamentação. Existe regulamentação para tudo, até para estacionar carro. Existe regulamentação. E o que você acha que é Eu acho a regulamentação, na verdade, precisa? A regulamentação, na verdade, já começou, né? E não foi só no governo Lula. Já houve alteração da legislação nos governos Temer. Você não pode achar que é natural uma sociedade dizer que a vacina, por exemplo, se pega AIDS, se tomar a vacina para a Covid, e achar que isso é liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão. Mas isso foi um jornal especializado, não foi internet. Isso é um crime. Foi um jornal especializado. Deixa eu terminar, meu comandante. Mas não, mas isso realmente, é um crime. mas foi um jornal. Isso é um exemplo. Não, é um mas crime. foi um jornal. Então tem Realmente, muitas. Então assim, tem muitas. Eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César. Mas existem muitas, Jaque. Ele apenas leu, ele só leu. Jaque, existem informações que são repassadas para a gente todo dia, né? Que são mentiras com determinadas intenções de manchar a imagem de um cidadão, de uma cidadã, contando mentiras sobre você, levantando, estragando a sua moral enquanto mulher ou enquanto homem. Isso não pode, isso é crime. E a legislação tem que prever isso. Tem que prever isso. É claro que a fala do ex-presidente aí não é de um controle extremo do que as pessoas vão falar do ponto de vista ideológico. Então você disse que era da comunicação, né? Isso, então vamos sim. lá, vamos supor. Isso. Ele ganha, né, agora nas próximas eleições, e aí ele faz algo dentro do governo dele que você não apoiou. Aí você chega lá na sua rede social e diz, poxa vida, eu estava esperando que ele fizesse isso, isso, isso. Aí, quando a sua fala é postada, automaticamente a plataforma tira. Você vai achar isso bacana, faz parte da regulamentação. Mas isso não está colocado. Mas isso. Não é. Não, peraí. As redes sociais já estão fazendo isso. As redes sociais já estão fazendo isso. Sabe o quê? E ele nem chegou no poder ainda, imagina. Não, as redes sociais fazem isso, elas autorregulam as mentiras e as fakes. Isso é um princípio internacional. Então, peraí. Ou seja, então, a opinião contrária virou mentira agora. Não, na opinião contrária, não. Mentira é uma coisa, a opinião contrária é outra. Sabe qual é o problema, Jaque? Eu vou dizer qual é o problema. Eu vou dizer qual é o problema. As pessoas intolerantes não admitem a opinião contrária. A pessoa intolerante, ela quer chegar, falar e que todo mundo faça assim, tá certo, muito bem, é isso aí. Se aparecer alguém falando qualquer coisa ao contrário, é fake, é mentira, derruba, é a pena capital. É tirar, a pena capital é o quê? Mata ele digitalmente, tira ele. O que a Gleisi Hoffmann falou aqui, infelizmente, né, lá da região do Sul, o que a Gleisi Hoffmann falou aqui não foi em regulamentar nada, não. Ela falou em tirar do ar o WhatsApp até o final da eleição. Por quê? Porque por meio do WhatsApp eu posso expressar minha opinião. E ele teve que ir para a Europa, porque aqui no Brasil ninguém quer nem ver a cara dele. Mas na verdade eu tem uma CPI eu escutei da você fake terminar, news. né? Eu escutei você terminar. Tem não. Tem uma CPI da fake news. Tem não. Tem não. O que acontece é o seguinte. Ela falou para tirar do ar. É a pena capital mesmo, sabe? Ele perdeu a eleição, o Haddad perdeu a eleição, porque não era mais a Globo que comandava a notícia nesse país com as mentiras que ela contou durante décadas. Não era mais o Lula, que tem vídeo dele dizendo que ia para a Europa e achava bonito mentir sobre o Brasil. Uma pessoa que tem a cara de pau de dizer que enquanto candidato a presidente ia para fora mentir sobre o seu país e achava bonito e ria. Me responda uma pergunta. Uma pergunta. Quantas vezes você replicou a informação? Diga com sinceridade. Eu não minto não, amigo. Satanás é o pai da mentira. Quantas vezes você replicou a informação de que o filho do Lula era dono da Friboi? Nenhuma. O que eu fiz aqui foi falar que o Bolsonaro não colocasse o Moro como ministro da Justiça, porque ele era um péssimo juiz. Você recebeu? Eu jamais. Vilaninho, pergunta pra você. Já, que ele fez a pergunta. Mas a gente tem que ouvir todo mundo. É rápido. Não, mas já falou, ele fez essa pergunta. Você já disse que não fez. Dos homens sempre que tem a presença da mulher. Só para finalizar meu raciocínio, certo? Se aconteceu o que você falou aí, Deus nos livre
Deus nos livre. Ninguém aqui vai ter mais direito no Brasil de dizer nada. Ainda que alguém tenha dito que o dono, isso é a verdadeira ditadura, que o filho do né? Lula era dono da Friboi, direito dele de dizer. Se é mentira, quem se sentiu... Não é crime não. Mentira não existe crime de mentira. Estude o Código Penal brasileiro. Se alguém se sentiu ofendido, processe. Se alguém se sentiu ofendido, processe essa pessoa. Não deixar a pessoa muda, como agora fez, né, o ministro do STF, tirou o direito de aquele deputado se manifestar em qualquer rede social. Isso é uma máscara de ferro da Idade Média na atualidade. Você castrar uma pessoa das redes sociais. É um absurdo, nós não podemos jamais aceitar isso. Alguém pediu. Vilani, desculpa, Vilani. Peraí, não, tem uma pergunta para você direto. A gente viu a Gleice, né, falando aqui de realmente tirar mesmo, parar as redes sociais até o final das eleições. Você acha correto? Você também concorda com ela? Não, eu não concordo e acho que, na verdade, eu não tenho procuração para falar aqui em defesa da Gleice, né? Nem do Partido dos Trabalhadores eu sou. Mas eu creio que no momento, aquele momento que às vezes você pega as falas fora de um contexto. Pega um pedacinho da fala e você sai reproduzindo. Então, naquele evento estava se fazendo uma avaliação do processo eleitoral, que foi marcadamente por fake news. Tanto é que teve o desdobramento da CPI da fake news, que envolveu, inclusive, o maior mandatário desse país e os seus filhos. Então, creio que a Gleice, quando, talvez no momento de euforia, fala, né? Porque assim, teve uma incidência muito grande dos robôs, de pessoas que eram pagos, de empresários. Não sou eu que estou dizendo. Saiu na CPI da fake news. Empresários que patrocinavam grupos para ficar o dia todo jogando coisas nas redes sociais. Eu não sou favorável à suspensão, nem creio que a Gleice defenda isso. Eu acho que ela falou no momento lá entre os militantes, acalorado, mas não creio pela história da Gleice que ela faça essa defesa, porque na nossa compreensão, regular as mídias não é sinônimo de cercear, não sei qual foi o dicionário que esse povo leu, que sempre que fala em regular, vem essa polêmica. Mas regular vocês não acham que já é regulado, não? Não pode colocar... você não pode, por exemplo, postar bebendo, você não pode postar nudez, tem um monte de coisa que não pode já. Tem. O que está se falando hoje é de opiniões, prática, gente. Nunca, jamais. Gente, nós somos de comunicação, nós somos de TV... Como é que a gente pode achar isso normal? Alguém querer Deixa eu te dar um dado. Sabe por que na Coreia do Sul não tem um WhatsApp? Sabe por que na Coreia do Norte, perdão, na Coreia do Norte não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem Facebook? É porque é impossível regular. A regulação que eles falam não é regular, como ali o colega falou, que a colega falou de vamos botar normas, regras. É impossível fazer isso na internet. Um servidor que é na Austrália, um servidor que é no Japão, um servidor que armazena aquilo numa ilha que ninguém sabe nem onde é impossível regular. Então, qual é a única forma de regular que eles falam? É como a Coreia do Norte fez, corta. Não existe WhatsApp, não existe Instagram, não existe Facebook. No computador lá só tem algumas livrarias para você localizar onde é que está o livro, no plano cartesiano, dentro da livraria. Livro tal, aí ele diz, B12, aí você vai lá pegar o livro. Não serve para mais nada um computador lá na Coreia do Norte. Ou seja, o Jacques, vê só, a regulamentação, por exemplo, hoje a gente está tratando de regulamentação na internet, que é o tema, basicamente, esse aí. Mas eu tratava antes de regulamentação na mídia convencional. E, por exemplo, o que é que nós defendíamos antes? Era o não cruzamento de poder de um único grupo ter rádio, TV, revista e jornal. Por exemplo, que alguns grupos pudessem ter um ou dois desses serviços, para você não centralizar demais, como ocorre com a Rede Globo. Isso acontece hoje nas redes sociais, na sua opinião? Na sua opinião, acontece isso hoje? Deixa eu terminar meu raciocínio que eu vou... Não, é só dentro disso, estou colocando uma pergunta para vocês desenvolver. Dentro desse raciocínio, esse monopólio ocorre hoje nas redes sociais? Não, ele não ocorre dessa forma, ele ocorre com compras. Só um grupo é dono de tudo. Você compra robôs até para minerar moedas. Você compra robôs para minerar moeda. Imagine para dizer frases repetidas, né, aos milhares e aos milhões. Então é evidente que isso já tem comprovação, inclusive na Inglaterra, no processo de discussão sobre a saída da Inglaterra da Comunidade Europeia,
como isso foi utilizado. Então, portanto, isso é uma questão que o mundo discute, como aperfeiçoar a internet para evitar situações desse tipo. É evidente que a gente não vai aqui também defender, né, a censura das pessoas, a censura do debate, tem que haver. Agora não pode, é como no caso do ministro lá, o cara ameaçou a família do ministro. Tinha gente ameaçando a família do ministro, dizendo que deveria estuprar a filha do ministro. Agora você achar que isso não é um crime... Deputado que foi preso não falou isso, não. Né? Daí seja, a esquerda sempre faz assim. A esquerda ela mistura conversa, mistura as histórias, ela muda as palavras para tentar ajeitar do jeito que ela quer. É como ele dizer aqui no primeiro debate, que o zumbi não matou o tio, que o outro fugiu. Na verdade é você quem diz isso, que faz isso, rapaz. Odaí, vai, peraí, só um fala, Odaí. Carlos, a regulamentação, e a gente está tratando disso, todos os setores da sociedade, ele tem que acabar acontecendo. Mas internet, rede social, isso é novidade. Quantos anos tem? E todo o processo de evolução, ele demora um pouco para adaptação, para aceitação, para regulamentação e para se saber o que se pode fazer com isso ou com aquilo. Então nós temos que ter calma, paciência e saber sim, filtrar o que nós consumimos. Isso é uma premissa que todo ser humano de bom raciocínio tem que fazer. Mas nós temos uma parte da sociedade, e eu combato o vitimismo. Vamos para frente, vamos se agarrar no que tem que se agarrar para disputar esse espaço. Poxa, que coisa feia falar em disputar espaço, mas é assim que a sociedade hoje ela se movimenta. Nós temos que aprender a utilizar aquilo que tem à nossa disposição, sem vitimismo, e fazer com que as coisas possam melhorar para todos. Mas aonde que está o foco da situação? É o respeito um pelo outro. Aí se fala em racismo, aí se fala em internet, aí se fala... Nos chats antigos, nós começamos lá a conversar com os amigos no chat da UOL, eu me lembro, me chamava Medonho, porque tinha um codinome, né? Então isso não está tanto tempo atrás para hoje a força do Instagram, do WhatsApp. A gente tem que aprender a lidar com essas situações e principalmente ser responsável e tratar o todo com responsabilidade, respeitando um ao outro. A melhor maneira esse é um desafio muito grande que a sociedade tem, não só brasileira, mas a sociedade humana, lidar com a questão das novas tecnologias. Nós vamos, o Facebook está criando um novo universo na internet, ele vai te fazer mergulhar nisso. Então, sabe, um maluco pode experimentar coisas absurdas com as propostas que estão vindo da internet. Mas então, mas eu acho... a melhor maneira era a ideia da Jaque. E a minha mesma preocupação. Cessear o direito de fala. Exato, agora, claro que não. Agora ela tem que vir para evitar os crimes na internet e não achar que a internet é uma terra sem lei não, é e que pode fazer tudo. Não é de jeito nenhum. E nem é um processo unilateral. Eu só acredito nesse processo de regulamentação se for um processo que envolva todos os interessados. E acho que o Partido dos Trabalhadores, na época, quando discutia nessa perspectiva. Não era um projeto que o Partido dos Trabalhadores ia criar e ia impor. É um processo unilateral, não funciona. Tem que envolver todos. A grande mídia, as redes sociais, todos os envolvidos. É um processo de construção coletiva. A Dilma tentou. Mas ao iniciar Mas você o debate, falando assim me dá mais medo. Esse povo que quer cortar a internet. Jaque, a melhor maneira era aquela ideia que você falou que faz tempo. Cada pessoa só podia ter uma conta em qualquer site ou aplicativo que fosse com o CPF. Para poder identificar quem é, o nomezinho do pai, da mãe, onde mora, para ser responsabilizado pelo que fala. Mas não vão poder fazer isso nunca, porque não são empresas brasileiras. Por exemplo, TikTok. Eu entrei no TikTok tem 3 meses. Eu tenho 42 mil seguidores em 3 meses. Tem vídeo meu que tem 1 milhão de curtida. O que acontece? O TikTok hoje eu estou bloqueado. O TikTok já excluiu 6 vídeos meus. Por quê? Você estava falando de quê? Estou com medo desses Os vídeos aqui do programa. Os vídeos do que eu falo aqui no programa. Opinião, sabe, então. Opinião. Sabe qual é o problema? Plana, sabe, não, aí é você que diz que eu não sou racista, gente racista que fala isso. Isso que me preocupa mesmo. O que acontece, opinião, não tem vídeo, eu não tenho um vídeo no TikTok eu gravando aqui não, são cortes de 3 minutos dos nossos debates aqui no programa. Tem 6 vídeos meus que foram excluídos
e já tem um aviso dizendo: você violou várias vezes, na próxima excluiremos sua conta. Vão excluir, porque eu não vou parar de dar minha opinião. Então, assim, você dar opinião é crime hoje. Ou seja, já está acontecendo. Já está acontecendo, não tenha dúvida. Mas depende da já opinião, está acontecendo. Depende da opinião. Quando você relativiza a opinião, você está sendo favorável, por exemplo, a Adolf Hitler. Por exemplo, se você acha, por exemplo, né, que o homem, que o homem negro deve ser eliminado, deve ser espancado na rua. De onde tu tirou isso? De onde foi que tu tirou isso da minha boca? De onde foi? Eu estou lhe dizendo porque... De onde foi que você tirou isso da minha boca? Não, eu estou lhe dizendo, se você acha isso não é um crime. Isso, amigo. Tá vendo como é? Para dizer isso? Tá vendo como é? Me chamou de racista, agora tá dizendo que eu quero que o homem negro seja morto na rua. Meu irmão, eu já saí 2 horas da manhã. Eu já saí 2 horas da manhã da minha cama. Me botei um paletó. Eu tô lhe respondendo. E fui pra delegacia para defender colega advogado negro que estava tendo as prerrogativas violadas, porque não me importa se é negro, se é branco, se é gay, me importa se ele é advogado. Porque ele era advogado. Porque ele era advogado. Porque ele era advogado. Não, era porque ele era advogado. Para de vitimismo, cara. O problema de vocês, sabe qual é? É o vitimismo. Jaque, me diga uma coisa. Você não tem amigos negros, não? Vários. Você viu algum deles no Instagram, no Facebook, no dia 20, botando placa comemorando o Dia da Consciência Negra? Nenhum. Isso aí é criação de esquerdistas. Não tem nenhum. Deixa ela responder. Mas ela vai responder. Se eu estiver errado, ela pode dizer: você está mentindo, você está errado. Não, eu vi vários artistas, né? Inclusive. Teve amigo seu, amigo, fã de amigos, sou fã de artista, fã de amigos seus. Eu também coloquei. Pessoas comuns que foram ali por serem negras e disseram: você não é negra. Pessoas comuns por serem negras foram. Mas eu acho que é válido a gente ter esse dia, principalmente para... É o seguinte, o nosso tempo acabou. Acabou o fight. Vamos passar aqui o Instagram rapidamente para vocês continuarem brigando por lá. Tá? Ô, Kim, seu Instagram? Microfone. Kim Tereze Lopes. Kim? Tereze Lopes. Ó, daí. Mestre Acosta, @mestre_Acosta. Eita, vai ver um churrasco show! Show de churrasco, show de eventos culinários. É verdade. Sensacional. Muito top. Minha amiga Vilani. @Oliveira Vilani, me segue lá. Carlos. O 13 é porque é do PT, do afiliado. Homem, cuide do seu Instagram. O seu o quê? 17? Entendi. O seu é 17? Entendi, não. Entendi. Carlos Reboucas, advogado cristão. @Jaque_Lima. Esse é o meu. É o seguinte, amanhã o clima tá mais leve, viu? Vale, tu disse só tinha um, tá me enganando. Tinha 3 minutos de briga ainda que nós perdemos. É o seguinte, ó. Amanhã tem o nosso boteco, tá bom? Então é mais tranquilo, não tem briga. Pelo menos espero que não. Bota um assunto de humor, só pra rapidinho, só pra acabar. Falemos agora de flores. Ai, gente, vocês viram essa história aí? De amores, meu Deus, a mulher que contou a história, né? Que é da traição que viralizou, né? Porque ela foi ajudou o parto da amiga dela. Quando o bebê nasceu com a mesma marca do marido dela, olha aí. Do marido, a amiga foi fazer, exatamente. É como se eu fosse fazer ali a ajuda do parto da minha amiga. Aí quando nasceu, aí teve o mesmo sinal do meu marido. Hoje tá fácil. Coincidência, Vilani. Hoje, antigamente, Vilani, você poderia dizer coincidência. Não, mas a dupla confessou a traição. Os dois confessaram a traição. A dupla confessou a traição e, claro, quando ela separou, ela soube que o marido traiu com pelo menos 30 mulheres durante o casamento. Jaque, agora a Vilani falou assim, né? Coincidência, né? Isso aí não tem como ser coincidência, não. Agora me diga uma coisa, quando a Bíblia diz nada ficará encoberto. Olha aí, meu irmão. Ô, Vilani, você perdoava essa amiga, Vilani? Eu acho que a questão não é a amiga. Porque quem fez o acordo comigo... Quando eu tô falando, perdoar a amiga e perdoar ele, claro. Não, sim, você perdoava os dois? A gente sempre coloca a questão na mulher. A gente tem que colocar no homem. No caso, eu teria casado com ele. Ele que teria assumido o compromisso de fidelidade comigo. Você perdoaria os dois, então...
Perdoaria, não sei se a questão é de perdoar ou Ó, não perdoa. peraí, calma aí, calma. Porque tem uma Porque questão eu que sou uma mulher, eu antecede. sou uma mulher também. Eu lhe fiz essa pergunta por quê? Porque na minha cabeça, o cara já tá fora de cena, ele já foi, já é passado. Quando eu pergunto se você perdoa ela, é porque ela pode ser que você continuaria sendo amiga dela, enfim, por isso que eu tô perguntando. Sim. Madrinha do Ô, filho. debate difícil. Tudo em Porque a gente família. foi criada numa concepção de pertencimento dos corpos. O corpo me pertence, eu sou do meu marido, Então meu tudo marido bem é pra meu. você? Então tudo bem pra mim, é tranquilo. Eu defendo, Tranquilo. inclusive, relações abertas. O poliamor. Eu Ah, defendo entendi. isso. Jaque, E aí, amigo? essa situação aí não seria... Você perdoaria seu É amigo? tema de outro bastante debate. complicado isso. Já estaria fora, como tu disseste. É. Mas essa situação da paixão pelo melhor amigo ou pela melhor amiga não é comum? É bastante comum, eu acho que é. Será? E aí, olha, Não, papo tem de um- H, viu? Convidar o Aldair. Olha, ele já Tem um- fez a tem um- E aí, defesa. Tem você um- perdoava seu amigo? Tem um colega meu chamado Marcos Nunes, que ele diz assim, ele diz pra mulher dele, quando tá brincando com a... Ele diz assim, ó, se for me trair, é pra me trair com um amigo, que ele não sai falando mal, viu? Fica tudo Nem em contando pra casa. todo mundo. Fica entre nós. Mas você perdoaria? Hã? Perdoaria? Eu sou o homem do perdão. Nossa, cara, só tem os chifrudos da sumido. Ah, o que é isso? Carlos, Chifre não existe, Você Jaque. perdoaria, né? Você já disse aqui Chifre várias é coisa vezes. que coloca na cabeça de vocês. Jacques, nós não podemos falar de algo em abstrato, algo tão grave. Isso aí vai Não, cara, depender de mas cada assim, situação. isso era algo que você perdoaria a Vai- sua esposa? Se fosse um pedido de perdão sincero, né, poderia acontecer o perdão. Na verdade, deve acontecer o perdão. Se for um pedido de perdão sincero, deve acontecer o perdão. E ali o casal agora tem que ter em mente o seguinte: é muito complicado dali pra frente. Nem ficou- tudo tá perdido. Olha, o doutor Conversa perdoaria. agora Ah, sim, foi vai bom. terminar aqui nos bastidores. Um grande beijo pra vocês e até amanhã. Tchau, tchau, gente!